pessoal, eu sou a Babi Ouro e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ranquear as músicas do álbum A Very Trainer Christmas, que é o álbum de Natal da Meghan Trainor que ela lançou. Eu não lembro se foi em 2022, 2023 ou 2021. Foi um desses três. Eu não lembro em que ano que ela lançou. Sei que não foi ano passado. Que no caso, gente, eu até falei isso num vídeo de decoração, quando eu decorei a casa pro Natal, né? Eu faço decoração de Natal da casa. Mas quando eu decorei a casa pro Natal, que eu tava pretendendo fazer um ranqueando de um álbum de uma cantora que eu gosto bastante. Que no caso eu estava falando da Meghan Trainor. Eu queria fazer um da Mariah Carey, mas como ano passado eu já fiz um top 10 das músicas de Natal da Mariah Carey, e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que a Mariah Carey não vai me lançar nenhum álbum novo de Natal, então eu acabei resolvendo pegar outra famosa que eu gosto, que eu sei que tem álbum de Natal, que no caso é a Meghan Trainor, porque a maioria das cantoras que eu gosto, dos cantores, né, que eu gosto, não tem um álbum de Natal e sim um EP de Natal. Então eu resolvi pegar uma cantora que tenha um álbum de Natal, que no caso foi a Meghan Trainor. Que no caso desse álbum, eu fiquei surpresa com a quantidade de músicas que esse álbum tem, porque eu achava que era menos. Porque eu peguei a versão deluxe, né, desse álbum. Que tem a versão original e tem a versão deluxe. Eu peguei a versão deluxe pra ranquear. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores que vocês querem que eu traga ranqueando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários ranqueando de vocês esse álbum da Meghan Trainor. E no caso, né, antes de eu começar, como eu falei, eu vou fazer um vídeo de playlist de Natal, né? Isso eu acho que vai sair no dia 24 de dezembro. Agora eu já tenho a data certinha, ele vai sair no dia 24 de dezembro, né? Porque geralmente eu sempre posto dia 23 ou 24 de dezembro, esse ano vai ser no dia 24. E neste vídeo de playlist não vai ter músicas deste álbum da Meghan Trainor. Eu ia falar que não vai ter músicas da Meghan Trainor, mas aí eu lembrei que recentemente a Meghan Trainor lançou uma música nova de Natal, esse ano, né? Ela lançou uma música nova de Natal, que eu ainda tô vendo se essa música vai entrar na playlist ou não. Mas talvez sim, mas não é muita certeza. Mas se eu for fazer a playlist, as músicas desse álbum da Meghan Trainor não vai entrar nenhuma na playlist, apesar de eu amar várias aqui. Não vai entrar nenhuma porque eu já tô fazendo ranqueando. Mas se entrar vai ser a nova dela, não as músicas desse álbum. Então vamos começar. Esse álbum tem 22 músicas, eu fiquei surpresa quando eu vi, porque eu jurava que ele tinha pelo menos umas 15 músicas, mas não 22. Então vamos começar. Em 22º lugar, eu acho que é assim que se fala, tá a música Winter Wonderland. Que a maioria das músicas desse álbum da Meghan Trainor, na verdade, são covers de músicas famosas. Acho que a maioria dos famosos fazem isso, né? De regravar músicas famosas de Natal, né? Na época do Natal às vezes eles lançam músicas novas, mas também tem eles regravarem músicas que já são famosas. E a versão de Winter Wonderland da Meghan Trainor, eu não gostei. Eu gosto muito de Winter Wonderland, mas a versão da Meghan Trainor eu não gostei, por isso que eu coloquei ela em último lugar. Em 21º, eu tô tentando lembrar se tem alguma versão dessa música que eu gosto. Eu acho que uma das poucas é a da Taylor Swift, mas a da Meghan Trainor eu também não gostei. Que no caso eu estou falando em 21º lugar, tá a música Silent Night. Eu gosto muito dessa música, mas a maioria das versões que eu escuto são muito lentas, incluindo a da Meghan Trainor. Acho que uma das únicas que eu gosto, inclusive, é a da Taylor Swift, dessa música. Mas a da Meghan Trainor eu também não gostei, mas eu ainda gosto mais dela do que de Winter Wonderland, por isso que ela tá acima. Em 20º lugar tá a música Have Yourself a Merry Little Christmas, que é um feat com Gary Trainor, que eu acho que é o marido da Meghan Trainor, né, gente? Eu não acompanho muito a carreira da Meghan Trainor, então eu não sei muita coisa sobre a vida dela. Eu conheço algumas músicas, né, porque querendo ou não, várias das músicas dela estouraram muito, então tem várias músicas que eu gosto dela, mas eu não acompanho a carreira da Meghan Trainor, então eu não sei muito da vida dela. Eu acho que ela é casada, se eu não me engano, então eu acho que esse Gary Trainor deve ser o marido dela. E eu gostei bastante dessa música, na verdade eu tô tentando lembrar se tem alguma versão dessa música que eu goste hoje em dia. Porque a maioria eu acabo não gostando por essa música ser mais lenta. E foi até por isso que eu coloquei a 20ª, porque eu gosto mais dela do que das outras duas. Mas também não é uma música que eu gosto tanto desse álbum. Por isso que ela tá em 20º lugar. Em
19º, eu ia falar em 19, em 19º tá a música The Christmas Song, que é outra música também que é difícil encontrar alguma versão que eu goste hoje em dia. Porque essa música também é muito lenta, né? A versão original, se eu não me engano, é muito lenta. Na verdade, acho que eu nunca ouvi a versão original dessa música. Mas as versões que eu já ouvi de covers são mais lentas e acaba que eu não gosto tanto. Mas eu ainda gostei mais dela do que das outras 3 que eu falei, por isso que ela tá em 19º lugar, 29º, eu ia falar. Em 18º, tá uma música que eu amo essa música, mas a versão da Meghan Trainor eu acabei não gostando tanto quanto eu gosto de outras versões. Que no caso, em 18º tá a música Sleigh Ride, que inclusive teve algum ano que eu coloquei essa música, mas na versão da Mariah Carey, que eu não sei quem canta a versão original dessa música, mas eu acabei colocando em alguma playlist de Natal da versão da Mariah Carey. E a versão da Meghan Trainor eu acabei não gostando muito, porque ela é um pouquinho mais lenta, então é por isso que mas eu ainda gosto mais dela do que das outras músicas que eu já falei, por isso que ela tá acima dela. Em 17º tá uma música que é lenta, mas eu gostei bastante dessa música. Não é a minha favorita do álbum, mas é uma música que eu gostei bastante. Que no caso, em 17º tá a música nossa, não consigo falar. Nossa, não consigo falar o nome dessa música. I'll Be Home. Eu acho que é assim que se fala o nome dessa música, I'll Be Home. Que eu gostei bastante dessa música. Eu já tinha escutado essa música, não na versão da Meghan Trainor, acho que eu tinha escutado ela da versão da Camila Cabello, se eu não me engano. Porque a Camila Cabello também já gravou essa música. E eu gostei muito dessa música na versão da Meghan Trainor. Mas comparado com outras músicas do álbum, eu gosto mais das outras, por isso que ela ficou abaixo. Em 16º tá uma música que eu comecei a gostar dela recentemente. Eu não gostava dela até ano passado. Acho que nenhuma versão que eu ouvi dessa música eu tinha gostado. Esse ano que eu comecei a gostar mais dela. Que no caso, em 16º tá a música White Christmas, que é um feat com Seth MacFarlane. Eu não sei se assim se pronuncia esse nome. Que como eu falei, eu não gostava dessa música até ano passado. Esse ano que eu comecei a gostar de White Christmas e eu gostei muito da versão da Meghan Trainor. Não é a minha favorita entre as versões que eu já ouvi dessa música, mas foi uma que eu gostei bastante. Mas comparado com outras músicas do álbum, eu gosto mais de outras, por isso que ela tá em 16º. Em 15º tá a música Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Eu não sei como é que se pronuncia essa palavra. Que é um feat com Jenna Toney e Marcus Toney. Eu gostei muito dessa música, na verdade, desde que a Meghan Trainor lançou esse álbum, eu já gostava dessa música. Hoje em dia eu não gosto mais tanto quanto eu gostava naquela época que ela lançou esse álbum. Porque eu escuto as músicas desse álbum desde a época que ela lançou esse álbum, se eu não me engano, ou pelo menos um ano depois que ela lançou esse álbum, eu tava escutando as músicas dele. Que foi quando eu descobri esse álbum, porque antes disso eu não sabia desse álbum. Foi no ano que ele lançou, ou foi no ano seguinte, eu não lembro agora. E eu gostava muito dessa música quando esse álbum lançou, mas hoje em dia, de tanto que eu acabei escutando, eu acabei enjoando dela, por isso que ela tá em 15º. Porque eu ainda gosto mais dela do que das outras que eu já falei. Mas comparado com outras músicas do álbum, essa foi uma música que hoje em dia eu estou um pouco enjoada. Por isso que ela tá pra baixo. Em 14º tá uma das músicas que hoje em dia eu tô gostando mais dela, porque eu já tinha escutado uma outra versão dessa música que eu não gostei, que foi do Little Mix. Mas desde o ano passado eu comecei a gostar de umas versões dessa música, da Meghan Trainor é uma das que eu mais gosto, inclusive. Que no caso, em 14º, a música Christmas, Baby Please Come Home. Acho que ela e a da Mariah Carey são as duas que eu mais gosto, inclusive, das versões. Que a do Little Mix, eu lembro que desde que eu ouvi, eu não gostei. A do Little Mix. E olha que eu sou fã do Little Mix há bastante tempo. Mas a do Little Mix eu não gostei. E eu adorei a da versão da Meghan Trainor. Mas comparado com outras músicas desse álbum, eu tive que abaixar ela pra 14º. Porque eu percebi que eu gosto muito da música desse álbum. Por isso que ela ficou em 14º. Mas ela deveria estar um pouquinho mais pra cima. Em 13º tá uma música que eu não sabia que a Meghan Trainor tinha regravado. Eu acho que eu não cheguei a ouvir ela quando o álbum lançou. E eu não gostei tanto. Eu gostei dessa música, mas eu não gostei tanto assim dessa versão da versão da Meghan Trainor. Mas ao mesmo tempo que eu não gostei, eu gostei dessa música. Por isso até que ela tá em 13º. Eu fiquei até em dúvida em qual posição que eu ia pôr ela, porque eu tinha gostado. Assim, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Depois, quando eu fui ouvir uma segunda e uma terceira vez, eu comecei a gostar mais. Que no caso, em 13º tá a música Jingle Bells. A versão eu já tinha escutado outras versões dessa música, mas eu nunca tinha escutado a da Meghan Trainor. E a da Meghan Trainor, assim, quando eu ouvi a primeira vez eu não gostei, depois eu comecei a gostar. Porque pra fazer esse vídeo eu tive que ver o álbum acho que umas 3 vezes. 2 ou 3 vezes. E
Nas outras vezes eu comecei a gostar mais, por isso até que eu coloquei ela em 13º, porque ao mesmo tempo que eu gosto dessa música, eu prefiro outras no álbum do que ela. Em 12º tá uma música que eu gosto desde que ela lançou esse álbum. Acho que na época que esse álbum lançou ela estaria mais pra baixo, inclusive, porque na época que ela lançou eu não gostava tanto assim. Era a mesma questão que eu tinha com Jingle Bells, inclusive, que eu tenho hoje com Jingle Bells. Era uma música que eu gostei, mas não gostei tanto, comparado com outras músicas do álbum. Mas hoje em dia eu tô gostando muito dela, que no caso, em 12º tá a música Holly Jolly Christmas. Eu amei essa música hoje em dia, mas acho que na época que esse álbum lançou eu lembro que eu não gostava dela. Era uma música que eu achava... Eu gostava, mas eu ouvia bem pouco, porque era uma das que eu menos tinha gostado do álbum. Por isso, mas hoje em dia eu gosto bastante, por isso ela tá em 12º, mas porque ela também não se compara com as outras que estão de primeiro a 11º. Em 11º tá uma música que eu comecei a gostar por causa da Meghan Trainor, porque eu gostei muito da versão da Meghan Trainor, hoje em dia eu gosto de outras versões também, mas a primeira versão que eu gostei foi a da Meghan Trainor. Que no caso, em 11º tá a música It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Eu não gostava dessa música antes de ouvir a versão da Meghan Trainor, quando ela lançou esse álbum. Desde que eu ouvi, eu comecei a gostar muito da versão da Meghan Trainor. Acho que hoje em dia, inclusive, é uma das versões que eu mais gosto, é a da Meghan Trainor. Mas hoje em dia eu acabei começando a gostar de outras versões, mas antes disso eu não gostava. A primeira versão que eu gostei dessa música foi a da Meghan Trainor. Mas comparado com outras músicas do álbum, eu acabei baixando ela por causa que eu percebi que tem muita música que eu gosto. Inclusive, meu top 1 e meu top 3 foi um pouquinho complicado de fazer, porque esse meu top 1 eu já tinha decidido. Porque tem uma música desse álbum que é minha favorita desde que eu ouvi pela primeira vez. Mas o meu top 2 e 3, eu fiquei na dúvida entre as músicas que estão em segundo e terceiro lugar. Qual que eu gostava mais. Mas quando eu chegar nelas, eu falo mais sobre isso. Então, as outras posições foi bem difícil de fazer, porque eu gosto muito de várias músicas desse álbum. Mas eu acabei colocando a It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, porque eu percebi que eu gosto em 11º, porque eu percebi que eu gosto mais de outras do que dela, mas eu amo essa música. Em 10º lugar tá a música Christmas Got Me Blue, que, se eu não me engano, quando eu ouvi ela a primeira vez, foi uma música que eu também não gostava quando o álbum lançou. Depois que eu fui começando a gostar mais, e hoje em dia eu adoro essa música, só que pra mim ela não se compara da primeira a nona, por isso que ela tá em 10º lugar. Em 9º lugar tá uma música que eu gostei na época que esse álbum lançou, enjoei e hoje em dia eu voltei a gostar, que no caso é a música, em 9º lugar tá a música Christmas Coupon. Eu gostei dessa música quando a música lançou, só que eu acho que eu escutei ela tanto que eu enjoei, ao ponto de eu não aguentar mais ouvir essa música um tempo depois. E hoje em dia eu voltei a gostar, tanto que ela tá em 9º lugar. Eu fiquei até... Na verdade, as músicas que estão 8º, não, 7º, 8º, 9º e 10º, eu fiquei na dúvida qual das 4 eu gostava mais. Tanto que eu tive que ouvir umas 2 ou 3 vezes pra tentar decidir qual ficaria em 7º, 8º, 9º e 10º. Foi bem difícil, inclusive, de escolher. Mas hoje em dia eu percebi que eu gosto mais de Christmas Coupon do que Christmas Got Me Blue. Porque, como eu falei, hoje em dia eu tô voltando a gostar de Christmas Coupon, por isso que ela tá acima. Em 8º lugar tá a música Christmas Party, que eu acho que eu tive a mesma questão de Christmas Coupon. Eu gostei muito dessa música quando lançou. Hoje em dia eu não gosto mais tanto. Na verdade é que eu não gosto mais tanto. Hoje em dia acho que eu tô voltando a gostar mais dela. Porque na época que esse álbum lançou eu ouvi muito, depois eu enjoei e voltei a gostar agora recentemente. E eu gosto bastante, inclusive eu fiquei muito entre ela e a que tá em 7º pra ver qual das duas eu ia colocar em 7º. Porque as duas são músicas que eu escutei demais, enjoei e voltei a gostar também. Principalmente na época que esse álbum lançou. Mas eu fiquei na dúvida inclusive eu fiquei na dúvida qual das duas eu gosto mais, mas eu percebi que eu gosto mais da que tá em 7º do que a que tá do que a Christmas Party, por isso que a Christmas Party está em 8º e a outra ficou em 7º. E no caso, em 7º lugar tá a música My Kind of Present, que eu amo essa música, como eu falei. Eu enjoei dela depois de um tempo, mas hoje em dia eu gosto muito. Hoje em dia não, acho que o ano passado, ano retrasado, eu já tinha voltado a gostar mais dela. Que eu amo essa música desde que ela lançou, mas depois eu enjoei e acabei voltando a gostar. Eu adorei essa música desde a primeira vez que eu ouvi, mas ela não se supera pra mim de primeiro a 6º, por isso que ela tá em 7º. Em 6º lugar tá uma música que acho que quando lançou esse álbum eu não gostei muito dela. Hoje em dia eu adoro ela, inclusive eu quase coloquei ela no lugar abaixo de My Kind of Present. Eu achava que eu gostava mais de My Kind of Present, mas eu tive que ouvir uma segunda ou terceira vez o álbum pra perceber que eu gosto mais dessa música. Que no caso, em 6º lugar tá a música Holidays, que é um feat com Earth, não sei se assim se pronuncia, White and Fire. Eu acho que é assim que se pronuncia.
Como eu falei, quando esse álbum lançou, eu não gostava dessa música, depois eu comecei a gostar mais, e hoje em dia eu amo essa música, mas ela não supera pra mim de primeira a quinta, por isso que ela tá em sexto. Em quinto lugar tá uma música que, eu acho que a primeira música essa primeira versão que eu ouvi dessa música não foi a da Meghan Trainor, foi a da Britney Spears, tanto que teve uma playlist de Natal, não lembro se foi do ano passado, não foi do ano passado, não foi, porque ano passado foi top 10. Não lembro se foi ano retrasado, ou 2023 ou 2022. Eu acho que foi 2023 que eu fiz uma playlist de Natal, tanto que eu até criei uma playlist aqui no canal com as músicas daquele vídeo. E eu coloquei essa música, só que a versão da Britney Spears, que foi a primeira que eu escutei. Mas eu também adoro a versão da Meghan Trainor, tanto quanto eu gosto da versão da Britney Spears. E no caso, em quinto lugar, tá a música My Only Wish. Eu adoro essa música desde que eu ouvi a versão da Meghan Trainor. Como eu falei, eu já gostava da Britney Spears. E eu gostei tanto da Meghan Trainor quanto eu gosto da Britney Spears. Por isso que mas pra mim ela não supera de primeiro a quarta, por isso que ela tá em quinto lugar. Em quarto lugar, tá uma música que eu não tenho certeza agora se eu comecei a gostar dela por causa da Meghan Trainor ou por causa de Glee. Eu acho que foi por causa da Meghan Trainor. Porque acho que eu ouvi essa versão da Meghan Trainor primeiro, depois eu escutei a de Glee. Que no caso, em quarto lugar, tá a música Rockin' Around the Christmas Tree. Que eu também não gostava dessa música igual a It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Eu não gostava muito dessa música. E depois que eu ouvi a da Meghan Trainor, eu comecei a gostar. Eu acho que eu ouvi primeiro a da Meghan Trainor e depois eu ouvi a de Glee. Né? Porque Glee tem 1 milhão de músicas. Inclusive, acho que o primeiro ranqueando aqui do canal foi de Glee. Inclusive, as músicas de Natal de Glee. Se eu não me engano, o primeiro ranqueando que eu fiz do canal foi as músicas de Natal de Glee. Foi em algum especial de Natal, não lembro de que ano que foi agora. Mas eu acho que ele foi o primeiro ranqueando de um álbum aqui. Não é de um álbum, mas foi o primeiro ranqueando aqui do canal, foi o de Glee. E eu acho que eu ouvi primeiro a da Meghan Trainor e depois eu comecei a gostar da de Glee. Hoje em dia eu gosto das duas. E pra mim é uma das músicas que... Acho que na época que eu ouvi, eu gostei dela, mas ela não estaria no meu top 5. Hoje em dia ela tá porque eu adoro essa música. Principalmente a versão da Meghan Trainor é uma das que eu mais gosto. Em terceiro lugar, acho que é uma surpresa pra ninguém. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que duas das minhas músicas favoritas de Natal são All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey, né, no caso. No caso, eu tô falando da Mariah Carey, mas eu gosto de qualquer versão dessa música praticamente. Acho que são poucas as versões de um famoso que eu gosto que eu não gostei da versão. A da Demi Lovato, inclusive, é uma delas que eu não gostei. Dela e da Ariana Grande. Mas a maioria das músicas... versões de All I Want for Christmas Is You, eu gosto. E essa outra música também, inclusive a da Meghan Trainor. Que no caso, em terceiro lugar, tá a música Last Christmas. E, como eu falei, All I Want for Christmas Is You e Last Christmas são duas músicas que eu amo desde que eu ouvi a primeira vez. Em qualquer versão, inclusive. Inclusive, Last Christmas também é outra que é poucas as versões que eu não gosto. Porque a maioria eu gosto. Porque essas duas são as minhas músicas favoritas de Natal. Pelo menos em inglês elas são minhas favoritas. E eu amei a versão da Meghan Trainor, só que eu fiquei muito na dúvida entre ela e a que tá em segundo lugar pra pôr em segundo lugar. Eu cheguei a colocar a Last Christmas em segundo lugar, mas eu acabei abaixando ela pra terceira porque eu percebi que eu gosto mais da que tá em segundo do que Last Christmas. Mas eu amo Last Christmas e era óbvio que ela ia estar no meu top 3. Quando eu fui ouvir as músicas, eu já sabia que tinha Last Christmas no álbum, eu já pensei, não, abaixo do top 5 ela não tá. Porque ela é uma das minhas músicas favoritas. Aí eu acabei colocando ela em top 3. Em segundo lugar, tá a música Nine List. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa música, que até hoje eu não aprendi a pronunciar ela. Que inclusive teve uma playlist de Natal, não vou lembrar em que ano, que eu coloquei essa música porque ela é uma das minhas músicas favoritas desse álbum. Eu amo ela desde que eu ouvi ela pela primeira vez. Tanto que eu escuto ela direto, assim, principalmente na época do Natal, eu escuto ela muito. Porque eu adoro essa música. Mas pra mim ela não supera o primeiro lugar, por isso que ela tá em segundo lugar. Inclusive eu fiquei muito na dúvida entre ela e Last Christmas. Porque eu cheguei a colocar Last Christmas em segundo e ela na List em segundo. Mas quando eu ouvi uma segunda e uma terceira vez, eu percebi que eu gosto mais de Nine List. Por isso que ela tá acima de Last Christmas. Mas essas duas eu adoro muito. Só não supera pra mim o primeiro lugar, porque desde que eu pensei nesse ranking, meu primeiro lugar já tava decidido, porque eu amo essa música desde que ela lançou. Desde que eu ouvi ela a primeira vez, né, no caso. Que no caso, em primeiro lugar, tá a música I Believe in Santa. Eu amo essa música desde que eu ouvi ela pela primeira vez, quando lançou esse álbum. É minha favorita desse álbum desde a época que esse álbum lançou. E acho que meio difícil de mudar, porque até hoje não mudou. Até hoje eu amo essa música. Por isso que ela ficou em primeiro lugar. Então, por isso que eu já tinha... Quando eu resolvi fazer esse ranqueado, eu já tinha decidido o primeiro lugar, que seria essa música. As outras posições que eu tava meio na dúvida. Assim, Last Christmas era óbvio que ia ficar no top 5. E na List também.
Mas quais posições elas iam ficar ia ser difícil. Mas I Believe in Santa já tava decidido que seria o primeiro lugar. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu ranking ele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores que vocês querem que eu traga ranqueando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.